Pessoal, antes mesmo da gente começar esse vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você acha que a ideologia de esquerda, está deixando as pessoas doentes? E essa partidarização, essa divisão que está havendo também nos países, não só aqui no Brasil, a gente percebe que isso está acontecendo no mundo inteiro. Isso também está deixando as pessoas doentes, né? Esse ódio entre um lado e outro, isso está fazendo mal para as pessoas. Bom, pois é, né? Nós tivemos aqui ó, o ator da Globo, o José de Abreu, que terminou nas redes sociais aí debochando do falecimento do Charlie Kirk, que era um ativista de direita lá nos Estados Unidos. Ele estava dando uma palestra numa universidade e foi atingido por disparos e veio a falecer, né? Essa foi a notícia. E aí, o José de Abreu ironizou, disse que ele vai fazer companhia lá para o Olavo de Carvalho, que é um ídolo dos bolsonaristas, né? Principalmente os bolsonaristas mais assim radicais, né? O pessoal gosta muito do Olavo de Carvalho. Então, pessoal, o que que aconteceu? É isso aí, né? O pessoal tá ficando meio doentão, né? Meio doentão aí, e estão começando a tirar sarro de coisas que não são para tirar sarro, né? É incrível, cara, né? Mas é um negócio meio complicado o que está acontecendo no mundo, né? E eu vejo que não é no Brasil, você viu o que aconteceu lá no Nepal, né? Após o governo proibir as redes sociais, porque o governo não estava tendo controle, estava sendo muito criticado nas redes sociais e fez aquilo que o Lula está querendo fazer aqui, controlou a mídia, né? Só que ele controlou de uma forma bem drástica, né? Tirou do ar a maioria das plataformas ali de mídia, e aí o pessoal se revoltou e fez o que fez, né? Incendiaram lá lugares, né? Quebraram coisas, chegou até a acontecer o falecimento de uma mulher, né, que era esposa de um político lá. Então foi complicado o negócio lá, foi bem grave a situação que aconteceu. Então a gente está vendo aí, né? Teve esse caso aí do, do Charlie Kirk, teve também essa semana o caso de uma loirinha lá ucraniana que estava lá morando nos Estados Unidos, modelo, e que foi também cruelmente, né? Você já sabe, três pontinhos lá no ônibus, né? Por um cara que já tinha sido preso 20 vezes, porém uma juíza dessas ativistas de esquerda insistia em soltá-lo por considerá-lo vítima da sociedade. Então, pessoal, aí a gente vê, né, que a coisa, sei lá, tá tão esquisita, né? Eu fico achando que tá tudo muito esquisito, né? As pessoas estão odiando umas às outras por terem opiniões diferentes. Bom, vamos assistir aqui. Eu queria até trazer uns vídeos aqui para vocês, mas eu confesso que eu fiquei com medo de que se eu colocasse os vídeos que eu andei pegando ali no X sobre essas coisas, é, provavelmente o YouTube não iria deixar passar. Provavelmente meu vídeo iria cair. Então eu fiz um vídeo aqui um pouco mais suave, né? Para que a gente possa ver o que está acontecendo, mas sem mostrar coisas tão, né, drásticas assim. Então vamos ver aqui primeiro, vamos ver o próprio José de Abreu comemorando. Olha aqui, ó. Aqui é o José de Abreu comemorando a prisão, né, a condenação, a prisão ainda porque não foi preso, não foi preso ainda, né? Apesar de que ele já está preso na casa dele, né? Uma prisão preventiva domiciliar aí, né? Então ele está comemorando aí a condenação do Jair Bolsonaro. Olha o estado do cara, vê se isso é normal de um ator da Globo, que deveria ser. Se você está numa posição onde você é muito conhecido, onde a sua opinião pode até influenciar outras pessoas, né? Você é uma figura de autoridade, né? Conhecido por muita gente e tal. Eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de responsabilidade. Vamos ver. Na minha opinião, isso aí beira o sadismo, né? Essa comemoração
do José de Abreu aí beira o sadismo, né? Então, sei lá. Bom, agora nós vamos ver aqui o caso aqui de um médico, né, que elogiou aí né, do Charlie Kirk. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu peguei um vídeo aqui para mostrar para vocês. Vamos lá. Acabei de protocolar um pedido de cassação do CRM desse cara aqui, que elogiou o assassino do Charlie Kirk. Mas quem é esse cara? Doutor Ricardo Barbosa, neurocirurgião do Hospital da Restauração aqui em Recife, Pernambuco. E olha, tinha que ser, né? Lulista, apoiador do MST. Esse aqui é o ofício pro CREMEP pedindo a cassação do seu registro de medicina. Você não tem mais capacidade de ser médico. Mas calma que não é só isso não, Ricardo. Você é servidor estadual e por conta disso eu mandei um ofício pro governo do estado pedindo a sua demissão. Você não tem mais capacidade de servir o povo de Pernambuco, porque você não é um médico não. Você é um ativista mau caráter. E agora você vai ter o peso da lei sobre você. Tu quis brincar, né, Ricardo? Pode brincar à vontade, mas vai ficar sem registro e vai ficar sem emprego, porque não tem mais moral pra você aqui. Não tem mais espaço pra você no governo de Pernambuco e pra você continuar atuando como médico, não só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro. Doutor Ricardo Barbosa. Vou chamar de doutor enquanto pode, porque daqui a pouco não vai poder mais. Você quis brincar, quis ficar famoso, né? Tá aí, tá famoso. Ficou com fama, sem emprego e sem registro. Porque mau caráter aqui não vai passar mais. Ele foi super corajoso, valentão, pra fazer o comentário, né? Pois é, não aguentou a pressão não. O valentão do nada começou a fugir, mas já mostrei. Não tem como fugir não, Ricardo. Acabou pra você, meu amigo. Você pode apagar a sua conta à vontade. O que não pode apagar é o ofício que eu mandei pro CREMEP e pro governo do estado. E aqui pra você que tá escutando esse vídeo aqui, manda aqui nos comentários, manda pra mim no direct, manda pra mim em qualquer lugar. Tô fazendo um dossiê de todo mundo de Pernambuco que foi na laia dele, de comemorar o assassinato do Charlie Kirk, um assassinato político. Vamos atrás de todo mundo, porque esse tipo de gente não merece ficar no governo do estado, no governo municipal e ficar no emprego não. Então pode mandar pra mim que a gente vai atrás de todo mundo. Doutor Ricardo Barbosa foi só o primeiro, mas não vai ser o último não. Tá aí, pessoal, você vê que a cabeça das pessoas como é que tá, né? Comemorando aí um cara, um neurocirurgião, meu. Médico, neurocirurgião, um cara que deveria ter equilíbrio, um cara que vai fazer uma operação e que pode salvar a vida de uma pessoa. Há que ter um pouco de equilíbrio emocional, né? Isso que tá rolando aí, eu não sei. Olha, sinceramente, deixa o seu comentário, pessoal. Vamos ver agora a hipocrisia da Carmen Lúcia, que disse que nunca tinha tido, né, antes reclamações sobre as urnas eletrônicas no Brasil. Vamos ver. Não são atos soltos, não é um que pensou isso e o outro também pensou, até mesmo a forma de divulgar que a urna não era crível, que havia fraude nas urnas, o que nunca foi questionado antes. Nunca foi questionado antes. Ah, quem vai desmentir não sou eu, não. É o próprio Flávio Dino, que hoje é ministro. Como diz o Lula, eu tenho orgulho de ter colocado o primeiro ministro comunista na Suprema Corte do Brasil. Há um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, há um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica, como é que se evita o eleitor votando por outro, que foi esse debate no Supremo, da carteira de identidade, que foi mal colocado, que foi mal posto. O Congresso estava certo ao exigir, pelo menos, o documento de identidade com foto. Por quê? Porque evita, diminui as fraudes, porque o caminho seguinte era a Justiça Eleitoral tirar daquele livro de eleitores o número do título. Aí, né, não fui eu que falei nada. Quem falou foi o Flávio Dino. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem está dizendo é o Flávio Dino. Você escutou muito bem. E esse não é o único vídeo onde ele acusa isso que ele acusou. Aí eu não posso nem ficar falando muito. Isso aqui dá problema bastante aqui no YouTube, tá? Urnas eletrônicas dá problema. Não se pode ficar falando muita coisa, não. Agora, você tem dúvida de que a sentença do Jair Bolsonaro já estava pronta muito antes mesmo dele ter sido julgado?
Bom, se você tem alguma dúvida, veja o pequeno vídeo a seguir. Pela primeira vez na história deste país, Olha ele aí, ó, acabei de falar, olha ele aí falando aquilo que eu falei. nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Estados Unidos. Bolsonaro, que não é apenas um seguidor do demônio. Para mim, ele é o próprio demônio. Esse cara é parcial para julgar, fazer o julgamento do Jair Bolsonaro? Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu, mané, numa mola. Admite ou não anistia a Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Cara, se hoje nós temos o presidente Lula na presidência, isso se deveu à ajuda do Supremo Tribunal Federal. É uma beleza. Missão cumprida, olha aí, missão cumprida. Deixa eu pular um pouquinho que essa música pode me atrapalhar a vida aqui, peraí. Vamos lá. Sérgio Moro conduziu toda a fase de instrução desta ação penal. Conduziu com claros objetivos políticos, em busca dos aplausos e para construir uma imagem de combatente, que é, evidentemente, incompatível com a figura do juiz. Para saber se há suspeição ou não, basta verificar onde está hoje o ex-juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro assumiu um cargo político no governo eleito, depois que o aqui apelante foi impedido de concorrer nas eleições presidenciais. Então, esse fato por si é suficiente para mostrar toda a atuação política, com devido respeito, que norteou a condução deste processo. Quando se fala em suspeição, é preciso ter em mente a teoria da imparcialidade objetiva, segundo a qual a estética da imparcialidade é o que deve prevalecer. Se houver dúvida sobre a imparcialidade, há que se reconhecer a suspeição. Aí, ó, o Zanin acabou de mostrar que o voto dele não vale nada porque ele deveria estar suspenso para julgar esse processo do Bolsonaro. Ele que está dizendo, não fui eu não. Ele mesmo está se autodeclarando incompetente para julgar esse processo, já que ele tem envolvimento. Ele é amigo pessoal do Lula, foi advogado do Lula, o Bolsonaro é o maior inimigo do Lula, ou seja, né? E os outros juízes também a mesma coisa. Ou seja, ele acabou de declarar aí que o Xandão, que o Flávio Dino, que ele mesmo e a própria Carmen Lúcia são todos, deveriam estar todos suspensos para julgar esse processo, né? Pela obviedade, né? Eles são todos contra o Jair Bolsonaro. Se eles são inimigos do Jair Bolsonaro, como é que eles podem julgar? Tem que ser alguém isento, que não tenha envolvimento emocional com o caso. Então tá aí a prova, né? Eles mesmos provando, né, do veneno deles aí. Agora vamos ver aqui o William Vac. Vamos escutar. Pela crescente decepção do eleitorado com partidos políticos, com o funcionamento dos poderes e o sistema de governo. Em segundo lugar, Bolsonaro foi condenado por uma instituição, o Supremo, vista por larga parcela da população como ator e parte da luta política. Olha aí, o que eu acabei de dizer, né? Foi condenado por uma instituição que está envolvida na política, ou seja, não tem isenção para julgar. Responsável pela volta de Lula ao poder e nessa visão... Responsável pela volta de Lula ao poder. Ele está dizendo que o STF foi responsável pela volta do Lula ao poder. Nessa visão, executora de vingança e perseguição política. Não se sabe quem assumiria o lugar de Bolsonaro como líder de um vasto contingente político e eleitoral, nem se isso será possível. Mas o descontentamento, a desconfiança em relação às instituições, a insatisfação com o sistema, tudo isso continua presente, forte e tem significativa representação popular. Nesse contexto,
O julgamento e condenação são mais um capítulo no embate político, polarizado, radicalizado, luta em progressão, agora com a participação de uma potência estrangeira. Aí, pessoal, então vocês viram aí, né, a fala aí do William Vac, que mostra, né, que realmente o que está acontecendo no Brasil aí só vai piorar as coisas, né? Só vai piorar, só vai fazer com que, em vez de acalmar as pessoas esse julgamento, né, vai fazer com que crie mais revolta, né? E então é isso, né? A gente sabe que ontem aí houve comemorações por todo o Brasil, aí nego soltando roxão e tal. Eu vou ser sincero, isso aí também não tem problema nenhum, porque eu acho que se o Lula voltasse a ser preso, muita gente ia comemorar, né? Não sei se com tanta intensidade como a esquerda, porque a esquerda, o pessoal de esquerda gosta aí de uma cachaça, de um barzinho, né, de uma zoeira, né? E o pessoal de direita já é mais trabalhador, já é mais preocupado com seus compromissos, com as suas coisas, não é de fazer tanta festa assim como o pessoal de esquerda. Diz que teve até carnaval aí, fora de hora, para comemorar a condenação do Bolsonaro. É isso aí, pessoal. Infelizmente parece que não só a população está doente, né, mas o nosso sistema político está completamente doente, e principalmente o nosso sistema de justiça está doente, muito doente, né? Precisaria haver, para que a população voltasse a se acalmar, era necessário que houvesse uma justiça imparcial. As pessoas que julgam os outros, elas têm que estar isentas, não podem ser parciais, elas não podem estar envolvidas emocionalmente, não pode haver nada disso, né? Teria que ser um julgamento imparcial. Outra coisa, esses juízes não param de dar palpite, falar, dar entrevista. Isso é um absurdo. Não existe em lugar nenhum do mundo juízes do STF que ficam falando, dando entrevista para repórter, expondo suas opiniões políticas, coisas desse gênero, né? É um absurdo o que acontece aqui no Brasil. Bom, pessoal, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa aí o seu comentário, deixa o seu comentário dizendo o que você está achando. Você concorda comigo que parece que tá tudo muito louco, né, meu? Tá todo mundo muito doente, né? Tanto as pessoas como o sistema, é um sistema completamente adoecido, né? Teria que, sei lá, haver uma mudança grande na Constituição, talvez até fazer uma nova Constituição no Brasil, para que as coisas se encaixassem e voltassem ao normal. Como houve depois da ditadura militar, né? Que fizeram a Constituição de 1988 e a partir daí começou tudo de novo. Então eu acredito que talvez houvesse necessidade de uma nova Constituição. Eu acho que aquela Constituição lá falhou porque está gerando isso que está gerando aí, né? Um total e absoluto desgoverno, né? Ou seja, a gente sabe a situação que está o país, a situação que está a justiça brasileira e tudo que está acontecendo. Bom, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixa também o seu comentário, beleza? Eu agradeço muito por você ter assistido o vídeo até o final. Fique com Deus e volte para assistir novos conteúdos.